Parabéns por esse evento. Tenho 41 anos, carrego nas costas o peso de ter militado muito tempo na esquerda, até 2013, 2012. Recentemente fui chamado a lembrar, eu não sei se alguém aqui teve na Conferência das Cidades Estadual 2013, como delegado. Alguém teve lá? Ninguém, com movimentos sociais. É uma lembrança que eu trago de uma deficiência da direita. A direita nunca teve representada nos movimentos de rua, nunca foi expressiva para a juventude, por isso que eu passei muito tempo naquele lugar, naquele espectro, e literalmente o que me tirou dali foi a palavra. Eu sou teólogo, tenho formação teológica livre pelo Seminário da Missão Juvep, desde 2018, e literalmente foi lá que eu entendi o mal que eu estava fazendo para a minha nação, naquele espectro político, entendendo, achando que havia a possibilidade de a gente trazer igualdade social, trazer justiça social através da imposição. E o espectro cristão, os valores judaico-cristãos que eu aprendi estudando a palavra, me aprofundando na pessoa de Deus e na necessidade que o ser humano tem de buscar esse ser eterno, esse ser soberano, é que só assim a gente consegue realmente não ter uma igualdade, porque o próprio Jesus disse que os pobres nós sempre o teremos do lado. Mas tendo um coração voltado a ele, a gente vai estar disposto a ajudar aqueles que precisam e disposto a socorrer aqueles que estão desesperados. Baseado nisso, pessoal, sou casado, tenho 2 filhos, uma de 17 anos, um de 12. Ela está entrando na universidade agora e eu desesperado, enchendo ela de livro, de leitura, de palavras, porque eu sei que lá ela vai ser bombardeada. E eu não vou estar lá para estar defendendo. Tentei até manter na universidade, fiz ano retrasado, ano passado eu estava em Ciência das Religiões, que está dentro da minha área, mas minha esposa pediu, pelo amor de Deus, para eu não ir para a sala de aula, porque ela viu as aulas online e desesperou. Disse, não, lá ou você vai bater ou você vai apanhar. Eu disse, não, então tá bom, vamos esperar. Mas o que eu queria trazer hoje, a reflexão, é uma necessidade de a gente pensar nessa... Eu entendo como sendo um braço cultural do cristianismo, dos valores judaico-cristãos, o conservadorismo. A gente precisa resgatar esses valores, esses princípios, e essas palavras têm que ser muito bem guardadas. Princípios, aquilo que rege as nossas ações, não dependendo de quem ou de quando, mas sempre. A gente precisa fundamentar esses valores para que eles realmente dominem nas nossas decisões. A gente tem alguns exemplos recentes da falta desses princípios, da falta desses valores, principalmente no contexto de liberdade. Como as liberdades foram atacadas, debaixo dos nossos narizes, muitos de nós, ditos direita, ditos conservadores, se inclinando a esses ataques, não percebendo que nós somos maioria. Nós somos maioria. O que falta é entendimento. O que falta é entendimento. Muito embora o texto de Oséias ele seja muito distorcido, a falta de conhecimento, por causa da falta de conhecimento, parece meu povo, é o conhecimento de Deus. Mas a gente precisa ter esse conhecimento cultural, porque nem todo mundo vai querer seguir a Deus, vai querer seguir a palavra, mas todo mundo vai querer ter uma vida confortável, uma vida boa. Ninguém quer viver na miséria, ninguém quer viver debaixo daquele dito que muito agora se ecoa, a favela venceu. Não, você chega na favela e chama alguém de favelado, eles se ofendem. Porque a gente sabe que aquilo não é coisa boa, e eles sabem que aquilo não é coisa boa. E essas coisas precisam sair das nossas bocas, precisam sair do nosso meio cultural, precisam sair do meio das pessoas que têm suas necessidades, eles precisam querer crescer. Eles precisam entender que eles não podem necessitar sempre. Mas isso a gente precisa ajudar a entender. Eu não tenho uma condição extraordinária, sou assalariado, hoje sou motorista de Uber, tenho o meu dia a dia, eu mato um leão a cada dia. Eu saio de casa, tenho que matar o meu leão, porque para garantir a noite. Mas hoje eu estou sacrificando literalmente 2 dias de trabalho. No domingo eu não trabalho, que eu dedico ao Senhor. Mas esse domingo, entendendo o valor e a importância desse congresso, eu vou estar metade do dia aqui com vocês e depois vou para a minha igreja, para o meu culto, louvar o meu Senhor. Mas eu entendo
que esse sacrifício é necessário. Todos nós precisamos fazer isso, precisamos entender o quanto a gente precisa se envolver nessa lida de informação e formação, que muito tem se falado aqui, entre outras palavras. A gente precisa fortalecer a formação e a informação. Às vezes, blogs, Alisson falou do comprometimento partidário de muita gente e tal, mas a gente perde espaços na mídia social e, em vez de fomentar valores, a gente quer promover partidarismos, faz da direita como se fosse uma sigla partidária, ou conservadorismo como se fosse um movimento de votos e de eleitorado. Não. Se a gente hoje fortalecer valores, se a gente hoje fortalecer princípios, lá na frente, se houver uma grande crise no Brasil, e eu espero que não, eu tenho certeza que todos oramos e rezamos a Deus para que não aconteça o que pode acontecer, se a população estiver fortalecida nesses valores e nesses princípios, eles saberão de que lado lutar. Eles saberão de que lado devem estar. A gente tem que parar dessa ideia de achar que é simplesmente um plano eleitoreiro. Se a gente diminuir, se tiver a reforma política tão sonhada por todos nós, e a gente tiver os privilégios de políticos, os salários, os supersalários, os privilégios de gratificações e tudo, isso tudo diminuir. Quanto isso diminuiria a corrida eleitoral? Quanto de candidatos a gente teria diminuído? Pessoas precisam estar comprometidas de forma altruísta, não de forma interesseira. O financiamento é importante e tal. Bacana, vamos correr atrás de financiamento. Não vamos estar sobrecarregando o poder público, porque o poder público gera imposto para pagar financiamento. É burrice da gente achar que esse financiamento tem que vir sempre do poder público, do poder público, do poder público. A gente tem mídias sociais que a gente paga aí R$30 no mês, a gente tem um plano de internet bacana, a gente tem uma mídia show. A gente precisa engajar, a gente precisa ter apoio, a gente precisa ter força. Eu acho que eu sou daqui o que tem menos engajamento em redes sociais. O que tem menos seguidores, eu acho que eu sou daqui. Mas, mesmo assim, eu escuto na minha cidade pessoas dizendo: ei, Davidson, estavam falando lá no mercado daquela publicação que tu fez. Eu digo: tá, não tive nem 3 likes na minha publicação. Foi, mas no barbeiro os caras estavam falando daquele teu vídeo lá. Eu digo: faz assim, manda eles lá salvarem, compartilhar e dar um likezinho, que dá uma força. Mas está acontecendo. Eu não tenho muito tempo, não dá para dedicar muito tempo na mídia social, na rede social, não dá para fazer isso. Eu tenho que pagar a conta, tenho que sustentar meus 2 filhos, eu tenho que fazer essa coisa acontecer. É meu compromisso. Como até o palestrante aí falou pela videoconferência, que a família é aquela célula básica. É dali que vão começar todos os círculos concêntricos que vão preencher a nossa sociedade. E é ali que eu quero me dedicar mais fielmente. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês é uma consequência do que eu aprendi até na minha família. Eu cresci em família católica romana. Foi essa formação de temor a Deus, de cuidado. Muito embora hoje eu tenha outros valores como protestante, outros pensamentos como protestante, mas foi ela que me garantiu estar longe do homossexualismo, estar longe da depravação, porque eu sou da década de 80. Eu sou de 81. Eu sou resultado de uma geração que veio da liberação sexual para as mulheres, e aquilo foi acontecendo. Em 81 a gente vai ter uma série de abusos na televisão. A gente via Xuxa de mini short, só mais um minutinho, Xuxa de mini short, Mara Maravilha, não sei de quê, e aquilo permeava a nossa mente e desenvolvia coisas na nossa mente que até hoje, pessoas da década de 80 têm causado grandes problemas na área de sexualidade da infância de hoje, porque há muitas consequências do que aconteceu lá atrás. Essa formação de princípios e valores cristãos, judaico-cristãos, é o que a gente precisa fortalecer, para que todos os segmentos, todas as áreas da nossa sociedade, elas sejam corrigidas e consiga engajar todo mundo, ricos e pobres, brancos e negros, e acabar com essa divisão. Quem faz essa divisão são eles. Nós não dividimos. Nós só temos um tipo de pessoa, seres humanos, brasileiros. Esse povo que a gente precisa engajar para fazer o pensamento conservador realmente estourar. Porque, como já foi dito aqui outras vezes, basicamente, o brasileiro, ele é conservador. E ele quer igualdade, sim, mas ele quer liberdade para crescer, para se defender e para fazer a vida procriar. Que a gente possa fazer isso no Brasil, que essa semente possa frutificar e muito, e que Deus nos ajude no que for necessário. Beleza?
Assim eu finalizo. Desculpa ter chorado. Pergunta? Aqui. Vou deixar duas, tem uma daqui e outra dali, porque foi ao mesmo tempo. Ele é uma Boa pessoa tarde, pessoal. Eu me chamo Joana Dark, moro há 30 anos na Bahia. Sou dentista, mas sou paraibana de Santa Luzia. E gostaria de parabenizar aqui meu amigo Alisson, foi a primeira pessoa aqui de direita que eu conheci na Paraíba. Já levei 10 caravanas para Brasília em movimentos de rua, posse do presidente, 7 de setembro, 31 de março. Então, todos esses movimentos que acontecem da direita conservadora, eu estou dentro. Conheço militantes de direita em todo o Brasil. Então, conheci Alisson através, acho que foi em 2014, mais ou menos, que eu ia levar pessoas para Brasília. E aí, uma prima minha que mora aqui em João Pessoa me apresentou. Conheço o Alisson. Entrei em contato com ele e daí nos conhecemos, né? Parabéns, Alisson, pelo seu trabalho aqui em João Pessoa, pelo seu pontapé inicial. E a minha pergunta para você essas ideias que você fala aqui, você prega para seus amigos, para seus passageiros, para a sua vizinhança? Todo tempo, todo dia e todo momento. Se eu consigo iniciar pela pregação do Evangelho, eu começo. Mas, se não, eu consigo entender que eu preciso também ser um agente de transformação cultural. Eu acho que a cultura não é aquela coisa depravada que a gente vê hoje. Acho que a cultura a gente precisa trazer as pessoas a gostar, a começar a gostar de adorar o belo, o justo, o bom, que perdeu essa perspectiva. Na rua eu vejo muita gente achando, às vezes eu tenho um passageiro aqui, passo por um ponto de ônibus, tem uma pessoa no celular. Aí a pessoa fica revoltada, que absurdo, olha que pessoa idiota com celular no ponto de ônibus. Eu digo, mas minha senhora, pense comigo, a senhora devia estar se revoltando pela ameaça dela ter de alguém roubar ela. E não pelo fato dela estar usando um bem que ela comprou, deve estar pagando e quer estar usando naquele momento. Eu sei que pode parecer pouco, mas no decorrer da conversa, essas pessoas começam a entender que realmente elas estão olhando pelo lado errado. A gente inverteu os valores. Segunda-feira eu estou de manhã logo cedo, as pessoas indo para o trabalho. Quando passa às 9, 9h30, começa a aparecer gente com tornozeleira eletrônica indo para a praia tomar cerveja. Gente, a gente passa 8 horas por dia, eu passo 10, 12 horas por dia dirigindo, a maioria passa 8 horas por dia trabalhando, para conseguir no final de semana ir ali ter um momento de relaxamento, de descanso, levar a família para passear e tal. Algumas pessoas têm mais porque dá uma folga a mais, trabalhou para isso, graças a Deus. Mas esses caras estão presos, deveriam estar com os direitos limitados, mas eles estão usando aquilo que a gente tem, que deveria estar servindo para a educação dos nossos filhos, para a segurança da gente, eles estão usando para tomar cerveja na praia e ainda tirando sarro da gente. Os valores inverteram e a gente está aceitando isso. Eu não sei se vocês já viram, mas tem vídeo de adolescentes que estão colocando celulares no tornozelo, para fingir que são apenadas. Olha o que é a nossa infância, a nossa adolescência. Olha aí, para vender no Mercado Livre. Tornozeleira falsa. Exato. Nesse modelo. Infelizmente, eu não tenho como me defender ainda na minha casa, mas eu estou trabalhando para isso. Mas, verdade seja dita, se acontecer alguma coisa, eu sei para onde vou, pode crer que eu estou feliz com Deus no céu. Mas entendam, a gente tem em Câmara de Vereadores, cadeiras que já pertencem ao crime organizado. Cadeiras que pertencem ao crime organizado. A gente precisa fazer a população entender o que são princípios e valores. A gente não pode oferecer, como o Alisson bem falou, as brigas que têm acontecido entre nós deixam as pessoas sem saber para onde ir. Ué, se eu estou aqui, o negócio está errado. Se eu vou para aqui, pode estar errado também, porque tem tanta discussão. Alinhamento,
A gente precisa valorizar esses valores. Agora está chegando uma possível nova pandemia. A varíola do macaco. Já está em Portugal. Está inundando Portugal. Varíola do macaco. É a próxima pandemia. Eu não sei como e quando isso vai chegar aqui no Brasil. Mas a gente foi treinado, a gente foi disciplinado a obedecer quando eles disserem: fiquem em casa. Parem de se movimentar. Tomem o que eu estou mandando. A gente foi disciplinado a obedecer cegamente. Isso vai conturbar ainda mais. Sabe o que pode atrapalhar essa pandemia? Vladimir Putin. Como está em guerra e o preço do petróleo vai disparar, talvez eles não consigam fazer. Você tem a pergunta, que foram os dois levantaram... Estou abrindo uma exceção porque os dois levantaram a mão ao mesmo tempo. Uma pergunta objetiva. Você disse que vai cuidar agora da sua família, do seu núcleo principal, certo? E aí eu faço um desafio a você, já que eu vejo que você tem potencial gigante para o que você quiser fazer dentro de movimento conservador. Como é que você vai construir células familiares para fomentar essa ideia conservadora no coração das pessoas da região de Cabedelo e se expandindo para toda a grande João Pessoa e, quem sabe, a Paraíba adentro? Hoje em Cabedelo, eu dentro do meu meio de pastores e de pessoas envolvidas com a igreja, eu já tive alguns rachas por causa dessas defesas. Infelizmente, a igreja tá como o professor João Alberto falou, a igreja tem muita responsabilidade em todas essas quebras de valores, porque a palavra diz: vós sois luz do mundo. E luz não é uma lâmpada que se tira do receptáculo lá e está com a lâmpada na mão. A luz do mundo, que ele diz, é essa luz que ilumina, essa ação de iluminar. Não é simplesmente um objeto. Como se isso aqui fosse uma luz. É o ato de iluminar. No início eu escutei: todos somos cristãos, rezamos aqui, participamos daquela reza, e a gente precisa se apropriar disso. E eu tenho me apropriado. Na igreja tenho trabalhado muito essa parte de conscientização, e hoje a gente tem um grupo em Cabedelo, um grupo ainda pequeno, mas que antes de desenvolver, a gente tem se preocupado muito em basear esses valores. As pessoas que estão comigo hoje, eles não têm tanta vivência nessa questão política e na importância desses valores e desses princípios. A cultura ela é muito perigosa porque ela não é uma coisa que é superficial, ela vem de dentro. É uma coisa que acontece sem a gente perceber. A gente não percebe, por exemplo, que a nossa Constituição ela já é socialista. Ela nos obriga a trabalhar hoje para ajudar quem está aposentado, mas quando a gente morrer, a gente vai precisar de alguém que está aposentado para nos sustentar. Há um aspecto desse. Há outras coisas que acontecem na nossa sociedade que já aponta para princípios socialistas, para coisas que vão nos encaminhar fatalmente para um comunismo. Por isso a gente precisa reagir e logo. Mas, como eles estão envolvidos muito nessa questão, a gente tem trabalhado muito esses valores, esses princípios. Hoje somos em 6, basicamente, mas fortalecendo esses valores, a gente vai ampliar. E eu já disse a eles, a gente precisa correr, passei alguns vídeos, eu indiquei já Brasil Paralelo, o aqui do Estado, que até foi falado já hoje, Instituto Borborema, anotei ali na outra folhinha, vou também estar colocando para eles. E esse trabalho de formação e de informação, a partir deles, isso é um princípio até bíblico, do discipulado. É um princípio bíblico. É a gente fazer, através da minha vida, modificar outra vida. Eu não estou dizendo que o cristianismo e a política têm o mesmo peso, mas o método, o princípio de ensinar, de fazer, mostrar através de mim como é que a gente deve agir. Então, é o que a gente tem feito, é o que a gente tem tentado produzir, e eu creio que isso vai dar muito fruto. Eu creio que isso vai ajudar bastante. Mas é importante que todos os entes, todas as pessoas da sociedade vejam a diferença do que é uma direita, um conservadorismo atuante, que pode sim tirar aquele mito de que o conservador, o capitalista, ele é capitalista, ele é opressor, ele mata o pobre. Tirar isso. A gente precisa matar esse discurso, porque isso é mentira. A gente providencia às pessoas a possibilidade de crescer. Quem quer trabalhar, quem quer produzir, quem quer desenvolver, vai crescer fatalmente. E a gente precisa dar a eles o direito de crer, o direito de entender que há algo maior, superior do que isso que a gente entende por sociedade e vida. Que Deus nos ajude nesse propósito. Muito obrigado. Obrigado.